Oi, galera do primeiro ano ensino médio. Estou aqui hoje na aula 5, segunda unidade, português, aula de revisão. Hoje nós estamos aqui para fazer a revisão. Vocês vão estar vendo todos os assuntos que eu já dei hoje como aula de revisão para vocês reverem o nosso assunto do teste. Então, nós vamos rever hoje aqui os assuntos do capítulo 11 do livro, né? Esses são os assuntos do teste: introdução à semântica, língua, uso e reflexão, sinonimia e autonimia, campo semântico, hiponimia, hiperonimia, polissemia, a ambiguidade. Então, nós vamos estar hoje revisando esses assuntos aí para vocês, tá bom? Então, a semântica. A semântica é o ramo da linguística que estuda os significados e ou sentido dos vocábulos da língua. De acordo com duas vertentes, sincrônica e diacrônica, a semântica é dividida em semântica descritiva, onde denominada de semântica sincrônica, essa classificação indica o estudo da significação das palavras na atualidade. Semântica histórica, denominada de semântica diacrônica, se encarrega de estudar o significado das palavras em determinado espaço de tempo. Então, vamos ver agora aqui sinonimia e antonimia. Os sinônimos designam as palavras que possuem significados semelhantes, por exemplo, andar e caminhar, usar e utilizar, fraco e frágil. Então, são significados semelhantes aí um do outro. Do grego, a palavra sinônimo significa semelhante nome, sendo classificados de acordo com a semelhança que compartilham com o outro termo. Os sinônimos perfeitos possuem significados idênticos após e depois léxicos e vocabulários. Já os sinônimos imperfeitos possuem significados parecidos: gordo e obeso, córrego e riacho. Os antônimos designam as palavras que possuem significados contrários, por exemplo, claro e escuro, triste e feliz, bom e mal. Esse já faz a semelhança, já tem o quê? Já possuem os significados contrários, né? As palavras aí dos exemplos. Do grego, a palavra antônimo significa nome oposto, contrário. Vamos ver agora o campo semântico. Já o campo semântico trabalha com os sentidos que uma única palavra apresenta quando inserida em contextos diversos. Ele é, portanto, o conjunto dos diversos sentidos que uma única palavra pode apresentar. O mesmo termo, dependendo de como e quando ele foi empregado e de que palavras estiverem relacionadas a ele, pode ter variados significados. Exemplo, o campo semântico de partir, sair, ir embora, dar o fora, sumir, morrer, quebrar, espatifar, etc. Campo semântico de morrer, falecer, apagar, bater as botas, passar para um plano superior, apagar, foi para o céu, etc. Campo semântico de brincadeira, divertimento, distração, piada, gozação, palhaçada, zoação, etc. Campo semântico de fabricar, construir, montar, criar, projetar, edificar, confeccionar, fazer, elaborar, etc. Campo semântico de cansaço, canseira, fadiga, esgotado, pregado, lombeira, prostrado, exausto, etc. É possível afirmarmos, portanto, que o campo semântico de uma palavra ou expressão é o acervo que acessamos a fim de
alcancemos a interação pretendida com o nosso interlocutor. A partir desse conjunto, podemos viabilizar as situações comunicacionais do nosso dia a dia. Vamos ver agora hiperonimia e hiponimia. A hiperonimia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece com uma palavra inferior. O hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior, porque apresenta um sentido mais abrangente que engloba o sentido do hipônimo, uma palavra hierarquicamente inferior com um sentido mais restrito. A hiponimia indica, assim, essa mesma relação hierárquica de significado. Foca-se, no entanto, na perspectiva de palavra hierarquicamente inferior, hipônimo, que a nível semântico pode ser incluída numa classe superior que abrange o seu significado hiperônimo. País é hiperônimo do Brasil. Mamífero é hiperônimo de cavalo. Jogo é hiperônimo de xadrez. Brasil é hipônimo de país. Cavalo é hipônimo de mamífero. Xadrez é hipônimo de jogo. Os hiperônimos apresentam um sentido abrangente, transmitem a ideia de um todo, representam as características genéricas de uma classe, permitem a formação de subclasses associadas a elas. Os hipônimos apresentam um sentido restrito, transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo, representam as características específicas de uma subclasse, permitem associação a uma classe superior mais abrangente. Uso de hiperônimos e hipônimos. O uso de hiperônimos e hipônimos é essencial para a construção de uma boa coesão lexical num texto. Os hiperônimos e hipônimos atuam como um recurso coesivo lexical que permite a abordagem de um tema, evitando repetições vocabulares. Além disso, desempenham uma função anafórica no texto, fazendo referência a uma informação previamente mencionada, sem a repetir, através do uso de substantivos genéricos e específicos. Vamos ver agora a polissemia. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Com o decorrer do tempo, determinado termo adquiriu um novo significado, entretanto, ainda se relaciona com o original. Por exemplo, a menina quebrou a perna no acidente. A perna da cadeira é marrom. Que letra ilegível! A letra dessa canção é muito bonita. Vamos ver agora ambiguidade. A ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. A ambiguidade pode apresentar a sensação de indecisão, hesitação, imprecisão, incerteza e indeterminação. Exemplo: não sei se gosto do frio ou do calor, não sei se vou ou fico. A ambiguidade pode estar em palavras, frases, expressões ou sentenças completas. É bastante aplicável em texto de teor literário, poético ou humorístico, mas deve ser dividido em textos científicos ou jornalísticos, por exemplo.
A ambiguidade é também um substantivo que nomeia a falta de clareza em uma expressão. Exemplo, Pedro disse ao amigo que havia chegado. Quem havia chegado, Pedro ou o amigo? Ambiguidade lexical e estrutural. Uma expressão ou texto ambíguo pode se apresentar de duas formas: ambiguidade estrutural e ambiguidade lexical. A estrutural provoca ambiguidade por causa da posição das palavras em um enunciado, gerando uma má compreensão do seu significado. Exemplo, o celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realize todas as suas tarefas. As palavras esse e suas podem se referir tanto ao celular quanto ao homem, dificultando a direta interpretação da frase e causando ambiguidade. A ambiguidade lexical é quando uma determinada palavra assume dois ou mais significados, como acontece com a polissemia. Por exemplo, o rapaz pediu um prato ao garçom. No exemplo acima, a palavra prato pode se referir ao objeto onde se coloca a comida ou a um tipo de refeição. Bom, gente, aqui foi a nossa revisão sobre os nossos assuntos aí, né, para rever com vocês, que vocês já viram, só para revisar. E essa atividade aqui de revisão vocês vão estar fazendo no caderno com base na nosso apontamento aí de revisão. Temos aqui a primeira questão, atividade de revisão, a primeira questão. Temos aqui a segunda questão. Temos aqui a terceira questão. Temos aqui a quarta. Temos aqui a quinta questão. A sexta. Temos aqui a sétima questão. Então, vocês vão estar fazendo no caderno de vocês para responder. E também para poder reforçar aqui, eu trouxe para vocês aqui, ó, o assunto do teste de português e redação da segunda unidade 2020. Onde vocês possam estar copiando aí para poder já ir estudando para o nosso teste. Temos aqui a parte gramatical, né? Introdução à semântica, capítulo 11, sinonimia e antonimia, campo semântico, hiponimia e hiperonimia, polissemia, ambiguidade, que foi a nossa revisão de hoje sobre esses assuntos aí, da parte gramatical. Temos aqui a literatura, que nós vamos ver a revisão na próxima aula, né? No nosso vídeo, onde a gente vai estar trabalhando aqui o quinhentismo no Brasil, capítulo 8, a produção literária no Brasil, colônia, a literatura de informação, a literatura de catequese, José de Anchieta, né? Nós vamos estar revendo, que vocês já viram. Vamos fazer uma revisãozinha. E a parte de redação, que é a interpretação de texto, texto teatral escrito, capítulo 7, trabalhando o gênero, tudo sobre texto teatral. Então, bom, esse aqui são os nossos assuntos do teste, estou trazendo aqui para que vocês já comecem já a analisar, a estudar. E obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa revisão aqui. Façam as atividades aí na parte da segunda unidade direitinho, para que vocês estudem tudo direitinho, tá bom? Então, fique em casa, beijos, se cuida, tá bom? E até a próxima aula, tá bom? Hoje nós ficamos aqui com a nossa aula 5 da segunda unidade português, aula de revisão para o teste, tá bom? Beijo pra vocês, galera, até a próxima aula, tchau!